Boa tarde a todos. Como foi mencionado, sou o Carlos Eduardo Stumano, consultor especialista de treinamento da Immersive Technology. Tá? Vou falar um pouquinho da Immersive. Nós somos uma empresa com mais de 30 anos de mercado, líder em desenvolvimento de software e hardware para treinamento de ambiente simulado para mineração de céu aberto e subterrâneo. Nós da Immersive acreditamos que, quando a nossa solução ela é inserida no fluxo de treinamento dos nossos clientes, ela consegue trazer um valor agregado muito maior, comparando com o padrão normal de treinamento. Tá? Esse trabalho é um trabalho que está em condução ainda, tá? Está na fase inicial, nos ganhos iniciais, e foi um trabalho muito bem conduzido pelo time de capacitação de Salobo. E nós da Immersive acreditamos que os resultados e a voz do cliente falam por nós. Portanto, nós trouxemos o nosso cliente para fazer a apresentação para vocês dos resultados obtidos com esse trabalho que está na fase inicial. Tá ok? Obrigado, Stumano. Boa tarde, né? Acho que já foi apresentado. Passando aqui rapidinho. Falar um pouco quem somos, né? A oportunidade de melhoria que a gente identificou, a metodologia que aplicamos, né? O resultado que a gente atingiu com o simulador e o que a gente tem hoje real. Trabalhamos na mina do Salobo, né? Vale Metais Básicos, né? No complexo de Carajás. A gente teve mais cedo, inclusive, um parceiro que já falou um pouco, né? Que fica localizado ali no município de Marabá, mas que a sua cidade sede é Parauapebas, né? Aqui é um pouco da nossa mina, né, uma viagem aérea, uma imagem. Atualmente operamos com 5 escavadeiras, né? Lógico que tem outras, mas escavadeira Shovel 7495, né? E com elas a gente movimenta em torno de 6 milhões de toneladas mês, né? Nossa movimentação total fica na casa de 11 milhões, né? Temos outras máquinas, né? Escavadeiras hidráulicas e pá carregadeira, mas o nosso trabalho foi em cima, realmente, das escavadeiras elétricas. A gente teve um desafio, né? Nós sempre tivemos no Salobo, né, uma produtividade que não é o padrão que a gente espera para uma máquina elétrica, né? E a gente criou, né, um desafio no ano passado, que foi colocado pela diretoria, que precisávamos melhorar a nossa movimentação. Você tem uma ideia, né? A gente tinha uma média, a gente pegou os 5 primeiros meses como referência do ano passado, e a gente teve uma média de produtividade em torno de 3.800, né, toneladas horas. Então, a gente chamou um parceiro, né, que a gente tem lá, que trabalha muito forte, né, que é justamente a Soltrec. Então, inicialmente, foi realizado um assessment, né, para mensurar o conhecimento e habilidade dos operadores, né, e ver o que a gente poderia tirar de máximo de proveito para saber para que lado a gente iria trabalhar. Então, depois dos 5 meses, né, isso aí no 6º para o 7º mês, a gente iniciou esse assessment aí com toda a galera. Realizamos workshops, né, depois que acompanhamos em campo, foi realizado um workshop, né, com o nosso parceiro, que é a Soltrec, né, onde reunimos todo o público que realmente executa, né, operadores, supervisores e técnicos, né, que trabalham diretamente com os equipamentos. Após definirmos, né, o padrão operacional desejado, né, a gente partiu para a parte do simulador. Então, durante o workshop, a gente tirou aquilo que não era o operacional, aquilo que era o suporte, né, aquilo que era o meio, e focamos, né, naquilo que estava mais na nossa mão diretamente, que realmente eram os operadores. Então, a gente tem um simulador, que é um Pro 4, que está lá, né, e a gente estava utilizando muito pouco, e aí convidamos a Immersive, definimos quais seriam os parâmetros, convidamos a Immersive e criamos algumas simulações para chegar no nosso objetivo. E aí, com as equipes treinadas, né, iniciamos acompanhamentos em loco para garantirmos o engajamento com o novo padrão que a gente tinha estabelecido. Então, depois de estabelecer o padrão, treinamos no simulador, né, e aí a gente partiu para campo aí no mês de janeiro, para a gente colher o resultado agora, o que a gente vai mostrar. O Furtado aqui vai passar como que foi feito. Boa tarde. Então, quando a gente define qual que é o padrão operacional que a gente pretende em Salobo, para que a gente pudesse aumentar essa produtividade, a gente, então, tem
o objetivo de treinar o operador, né? Na verdade, divide-se em duas grandezas, né? A técnica operacional e a condição operacional. Mas daí, o que toca para nós, a gente deixa a quem de direito as condições operacionais e para a gente a técnica operacional. Então, a gente começa agora a tentar entender quais os gaps, quais as dificuldades, o que poderia ser mudado nas técnicas operacionais, na forma de operar em Salobo, para que a gente pudesse aumentar essa produtividade. Nos encontros que fizemos, a gente formou o nosso padrão operacional. A gente formulou o que a gente queria transformar, como, por exemplo, a quantidade de passes ideal para carregar cada caminhão, o ângulo de giro ideal, o sequenciamento da lavra, ou seja, o reposicionamento. Eu estou operando aqui, o meu próximo, eu fiz a rosácea aqui com a escavadeira, o meu próximo posicionamento para onde que é? Então, no passado, cada operador fazia da melhor forma que achava, que entendia. E a gente entendeu que, padronizando isso, a gente conseguiria ganhar. Então, para treinar o operador, a gente pode treinar ele na máquina. Porém, daí foi onde que a MS caiu como uma luva, porque quando você vai treinar um operador na máquina, você tem algumas condições, como, por exemplo, o tempo. A gente sabe que em qualquer lugar o tempo é dinheiro, na mineração, então, nem se fala. Então, se você vai para um equipamento, quebrar paradigmas, tentar falar para o operador, ensinar ele, conduzir ele, que existe agora uma nova metodologia de operar, e aquela que ele estava acostumado, ele teria que deixar um pouco para tentar algo diferente. Então, você precisa de tempo para isso. E aí, tempo com o operador, sobretudo se for homem, ele consegue fazer uma coisa de cada vez. Ou ele me dá atenção para entender a metodologia, ou ele opera de maneira efetiva. Então, o simulador veio para agregar, de fato, porque no simulador você mantém a DF do equipamento que está lá operando, você mantém a utilização do equipamento que está lá operando, e você tem a atenção total do operador que está ali. Então, a gente fez o treinamento no simulador individualmente, um operador por vez. A sessão de treinamento durou, em média, 5 horas, onde o operador ele chegava e fazia uma avaliação da maneira como ele sabia operar, da maneira como ele já estava acostumado. Após isso, a gente começava as outras sessões, tentando mostrar para ele a nova metodologia, a nova maneira de operar. E aí a gente percebe que o operador, ele começa agora, pelo menos, a ter uma interrogação, porque ele vai para lá com uma certeza de que aquilo não dava certo. A maneira como ele já estava acostumado a operar era a correta, e essa nova maneira que a gente estava tentando ensinar não dava certo. No workshop, talvez ele não fala isso, porque tem muitas pessoas, e aí a pessoa às vezes fica intimidada de dizer, eu não concordo. Você está falando que a gente precisa agora sequenciamento de passes. Eu vou pegar o primeiro passe em tal lugar, o segundo passe em tal lugar, o terceiro... Não, eu não concordo. No workshop ele fica um pouco intimidado, mas quando ele está frente a frente com você, pessoalmente, ele fala, ó, não quis falar lá no encontro, mas vou falar agora aqui. Eu não concordo com isso. E aí, quando ele fala isso, a gente ganha a grande oportunidade de tirar dele a certeza que ele tem de que não vai dar certo e colocar uma interrogação. Porque daí ele vai agora para o equipamento, ele vai falar, cara... será que dá certo? Vou tentar fazer conforme o Furtado falou. E aí, o que acontece? No simulador, fez a primeira sessão, depois fez as outras sessões conforme a gente orientou, e fez uma última sessão semelhante à primeira. E aí a gente observa que a gente teve um acréscimo na produtividade de 1.500 toneladas, ou seja, todos os operadores, isso é uma média, né? Fizeram a primeira sessão, e quando fizeram a última, conforme a orientação, a produtividade subiu. Opa, então a gente já tem uma ideia de que o padrão vai dar certo. A gente também teve uma redução na variabilidade de 61%. Como assim? Antes a gente tinha, cada letra, cada turma tinha aquele seu operador bonzão,
aquele cara que falou, não, aquele é o top. Mas aí tinha um que era ruim, falou, não, aquele ali só para o revezamento mesmo, porque ele é muito ruim. Agora não, com a padronização operacional, todos vão operar da mesma forma e a gente consegue reduzir essa variabilidade. Então, a gente consegue agora elevar aquele que não estava tão bem para um nível maior e também observar que aquele que às vezes estava acima da média, se ele estava acima da média por méritos ou se é por conta que ele deixava uma condição ruim, ou seja, operava até o limite, deixando uma condição ruim para o outro. A gente também tem uma redução nas falhas, nos erros. Então, se você observar, a gente tinha aqui uma grande quantidade, 442 erros na primeira avaliação, erros que impactavam a produtividade. E na última avaliação, a gente cai ela para 75 erros apenas. Então, antes a gente tinha uma média de erros na casa ali dos 130, mais ou menos. Aí a gente consegue, na segunda avaliação, cair para 35. A gente consegue, então, com a atenção que o operador nos dá ali, fazer com que ele entenda o padrão e fazer com que ele também saia dali dizendo, vou tentar, se deu certo aqui no simulador, eu vou tentar fazer lá na máquina que eu acho que pode dar certo. E aí, na prática, após o simulador, o que a gente faz? A gente vai agora para a prática. Agora sim, a gente vai para campo, vai acompanhar o operador lá em campo. Para quê? Para relembrá-lo daquilo que a gente treinou no simulador. E aí, quando ele começa a querer sair dali da onde que a gente quer que ele esteja, a gente, opa, não é bem assim. Lembra do simulador que você fez? Ah, é verdade, vou tentar. E aí a gente começa. Aí a gente observa que, após o treinamento no simulador e acompanhamento em campo, observamos que o grupo treinado de 35 operadores, nos 5 primeiros meses de 2023, e também comparando os 5 primeiros meses de 2024, nós tivemos aí um acréscimo. A gente sai da média de 3.800 toneladas hora, lembra do primeiro slide lá que o Magnaldo mostrou? Agora a gente fecha os 5 primeiros meses de 2024 com 4.124 toneladas média hora. A gente sai de 27 milhões produzidos nos 5 primeiros meses de 23 para 30 milhões nos 5 primeiros meses de 24. Isso tudo mudando a técnica operacional. Lembra que eu falei que são duas grandezas? A técnica e a condição? Bem, a segunda parte agora é com a coordenação de mina, os engenheiros de mina, para a gente atuar nas condições. E aí sim a gente chegar no nosso objetivo, que foi assumido pela nossa diretoria, de subirmos isso daí, a produtividade média hora das escavadeiras elétricas acima dos 4.200 toneladas hora, que é o que a gente tem objetivo para esse ano de 2024. E muito obrigado. Bom, boa tarde a todos.